Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Zorzai, em particular aos que seguem o programa Tarde da Rádio. Hoje levo até vós a rúbrica Vamos Falar de Saúde, na sua 14ª edição. Nesta edição vou-vos falar de uma temática que se assinalou a semana passada, o Dia Mundial da Asma, e hoje vou-vos trazer este tema, a asma brônquica. Cada vez mais, e os estudos que vão saindo assim o dizem, que há uma maior prevalência da asma brônquica a nível mundial, por vários fatores, pela poluição, por alguns hábitos de vida que cada um vai tendo e que acaba por promover estas situações de crises asmáticas. Por aquilo que está descrito, uma em cada 20 pessoas em Portugal sofre de asma, em vários graus. Vamos falar também da intensidade da sua manifestação. Portanto, penso ser uma temática importante, uma vez que as nossas ilhas também, pelas suas condições climatéricas, acabam por gerar aqui uma maior propensão a esse tipo de patologias respiratórias. Hoje falemos então disto. Portanto, de uma forma a dar um conceito de asma. A asma é uma doença crónica que afeta sobretudo as vias aéreas e afeta sobretudo o pulmão e os brônquios. Esta afetação brônquica acaba por provocar um processo inflamatório que provoca um estreitamento dos brônquios, os brônquios ficam mais apertados, dificultando a entrada de ar e comprometendo todo o processo respiratório da entrada e, sobretudo, na asma, uma das maiores queixas é a nível expiratório. A distribuição de oxigênio para quem sofre de asma acaba por não ser muito uniforme, o oxigênio não chega a todo o organismo da mesma maneira, daí provocar algumas alterações também noutros sistemas de saúde e é uma patologia caracterizada por isso mesmo, por esta inflamação provocada por alguns agentes, normalmente alergenos, que provocam um estreitamento e dificultam a entrada e a saída de ar no pulmão. Também é conhecida por bronquite asmática. Falemos então de causas. O que é que causa esta inflamação brônquica? A asma é provocada por um conjunto de fatores genéticos e também ambientais. Relativamente aos fatores genéticos, aquilo que está descrito e estudado, as primeiras manifestações de asma muitas vezes acontecem na primeira infância, sobretudo causadas por uma carga hereditária de, por exemplo, pais que sejam alérgicos ou que já tenham asma diagnosticada, pais que tenham rinite alérgica. Nós falamos também disto quando falei desta temática da rinite alérgica. Crianças que começam a desenvolver eczema atópico ou pele atópica têm uma propensão maior também para desenvolver asma durante a infância e também na idade adulta. Depois, algumas alergias, alguns alimentos também podem provocar esse tipo estas situações asmáticas. Isto de uma forma a falar de fatores genéticos que podem contribuir para isso. Relativamente ainda aos fatores causadores desta bronquite asmática, falo-vos então dos fatores ambientais e aquilo que nos rodeia, que pode contribuir para que se desenvolva um quadro de asma, sendo esta uma doença crónica, acaba por se instalar e não tem propriamente cura, tem formas de tratar, tem formas de controlar, de maneira a que a pessoa viva com alguma qualidade e com algum bem-estar. Ainda nos fatores desencadeadores, a exposição a alergenos, também já falamos nisto, a pólenes, a ácaros, as baratas, que são um inseto, um rastejante que liberta alguns poros, algumas substâncias que podem provocar asma ficando nas superfícies e depois ficando em suspensão. As mudanças de clima, mudanças de um espaço quente para um espaço mais frio e seco, o exercício físico, o próprio exercício físico, o aumento da perfusão ou da irrigação do pulmão de uma forma abrupta, provocada pelo exercício físico, também pode desencadear este processo inflamatório e de broncoespasmo, de estreitamento dos brônquios e desencadear uma crise de asma. Há algumas substâncias irritantes, como o fumo. Muitas vezes as pessoas que não fumam
tem mais essa sensibilidade e essa tolerância, o fumo dos outros, a própria poluição das grandes cidades, alguns cheiros fortes a certos produtos químicos muitas vezes irritantes, as lexívias, os detergentes, podem provocar situações de asma. Depois também pessoas que tenham doença de refluxo, também já falei nisto quando falei do refluxo gástrico, pessoas que têm problemas de refluxo em termos gastroesofágicos acabam por ter uma maior propensão. O que está estudado é que pensa-se que o refluxo, muitas vezes a passagem de algum conteúdo gástrico do estômago para o esófago em forma de líquido ou em forma de gás pode afetar e pode irritar as membranas da traqueia e da entrada dos brônquios e pode também provocar situações de asma, quem tem refluxo gastroesofágico. Depois, infecções víricas, sobretudo quem tem infecções respiratórias, sobretudo causadas por vírus, na altura das constipações, depois da gripe, normalmente os doentes com problemas asmáticos descompensam bastante e agravam a situação. Portanto, há aqui um fator predisponente que é importante ter em linha de conta a prevenção. Quando falar de prevenção vou falar disto, sendo as infecções respiratórias aqui um grande fator causador de asma. Depois também se fala de uma asma ocupacional, ou aquela asma que acontece muitas vezes no local de trabalho, a asma laboral, muitas vezes induzida e agravada por a exposição a alguns alergenos que existem em alguns locais de trabalho e muitas vezes a pessoa, o doente que padece de asma, percebe quando está de fim de semana ou quando está de férias, que está fora daquele espaço, acaba por não ter crises ou está a viver melhor, com menos sintomas. Muitas vezes este processo acaba por se iniciar com gripes, com processos de rinite alérgica, que depois acaba por evoluir para uma situação de mal asmático, na sequência desta exposição a alguns alergenos do local de trabalho. Isto leva muitas vezes a que haja mudanças de local de trabalho, até eventualmente e em última instância mudanças de profissão, o que é aqui o que acaba por ter aqui algum peso na sociedade pelo mal-estar que provoca. O mal-estar que provoca, que vamos ver a seguir, realmente o mal asmático é uma situação grave, sendo a asma uma doença crónica, o mal asmático é uma situação grave e a asma os especialistas consideram ser aqui o parente pobre das doenças crónicas, porque muitas vezes não é valorizada, mas a tendência é cada vez mais essa, dar importância aos doentes asmáticos e às consequências que esta asma provoca na sua vida do dia-a-dia. Portanto, esta asma ocupacional também, os fatores aqui do local de trabalho e do ambiente onde nós estamos durante as horas de trabalho também podem ser aqui uns fatores causadores e predisponentes de crises asmáticas. Falo-vos agora de sintomas, sintomatologia importante, estar atento, a dar importância, que podem predizer que muitas vezes aquele doente que sabe que tem várias alergias e pensa que não tem asma brônquica, mas pode já ter um quadro de asma brônquica instalada. Uma tosse seca irritante quase ao longo do dia, que sobretudo que agrava ao anoitecer e agrava na posição de deitado. Depois uma tosse acompanhada da pieira, de uma respiração com os ruídos, uma chiadeira, sobretudo na respiração, é também um dos sintomas. Depois, em casos em que a asma já está instalada de uma forma já mais pronunciada, o doente sente mesmo falta de ar, há uma dificuldade em encher os pulmões e há dificuldade em expirar o ar, em mandar o ar cá para fora, porque há um estreitamento dos brônquios e o ar, a dificuldade existe a entrar, existe também na expiração. Depois as pessoas começam a sentir um cansaço constante nas atividades de vida diárias, do dia a dia, de tomar banho, de pequenas atividades de vida diárias, como arrumar a casa. Às vezes o caminhar de uma forma ligeiramente mais rápida é o suficiente para haver ali algum cansaço, e é um cansaço que é diferente, não é só um cansaço respiratório, há um cansaço a nível corporal, a nível muscular. Isto acontece porque não há uma verdadeira perfusão e uma irrigação dos tecidos,
com o oxigênio suficiente. Nós, em regra geral, nós temos na nossa saturação e a nossa oxigenação de oxigênio periférica, que é avaliada nas nossas extremidades, nos dedos, nós devíamos ter o nosso oxigênio em termos de saturação nos 95% a 100%. Os doentes asmáticos têm valores muito inferiores, muitas vezes nem chegam aos 90% de oxigenação. E estes baixos níveis de oxigenação provocam esta má perfusão dos tecidos e este cansaço que surge a nível do corpo e de uma forma geral. Digamos que os doentes apresentam manifestações, há doentes que apresentam manifestações de asma, que não só da parte respiratória, muitas vezes é acompanhada de comichão no nariz, os olhos começam a ficar vermelhos, pode eventualmente haver alterações da coloração da pele, na zona do pescoço, do tórax. Normalmente estas situações acontecem porque existe uma asma brônquica, mas uma asma brônquica de causa alérgica. Já vos falei do frio, dos pólenes, dos ácaros, normalmente está associado não só sintomas respiratórios, mas também sintomas a nível dos olhos, do nariz e da pele. Importante também, aqui que falo de sintomas, sabermos aqui diferenciar os sintomas do dia-a-dia do asmático e depois sintomas verdadeiramente importantes que podem pôr em risco a vida da pessoa que é asmática, sintomas de uma crise de asma aguda, o chamado mal asmático. Vamos falar disso para haver esta ideia clara de quais são os sintomas a valorizar e os sintomas importantes a pedir socorro e socorro do ponto de vista clínico. Por exemplo, as exacerbações de asma são uma causa cada vez mais frequente de emergências e de ocorrências de serviço de urgência. Há um aumento, o doente pode ter aqui um aumento da dificuldade respiratória e da dispneia de uma forma súbita, começa a sentir falta de ar, uma tosse, a pieira começa a ser mais audível, ouve-se em maior volume o som que se faz ao respirar. Há uma instalação que tendencialmente é repentina, sobretudo se a pessoa estiver na presença dos alergenos que já falei, dos fatores causadores, se houver uma infecção respiratória, se houver alguns alergenos na entrada, por exemplo, de uma zona, quando se entra num espaço mais úmido, mais frio, com pólenes, com bolores, pode haver um desencadear rápido de uma crise de mal asmático e é importante estar atento a isto. Depois desenvolve-se um quadro de taquicardia, de aumento da frequência cardíaca, de uma forma de feedback positivo para tentar, o organismo responde assim para tentar resolver e tentar melhorar a situação. A pessoa começa a sentir um peso no peito, alguma ansiedade também porque percebe que não consegue ventilar eficazmente. Acontecem também situações em que surgem suores, a pessoa começa a suar em grande escala, suores tendencialmente os chamados suores frios. Isto significa que já existe um grande comprometimento de toda a ventilação e há aqui já realmente um mal asmático instalado que é importante ter noção, e a ter noção porque o que se ensina aos doentes nas consultas de pneumologia, nas consultas de reabilitação, sobretudo reabilitação respiratória, sobretudo aqui o enfermeiro, por exemplo, especialista em reabilitação, ensina alguns exercícios a fazer no sentido da prevenção, ensina-se também um plano de ação no sentido de quando acontece um caso de crise asmática aguda, um plano de ação que é definido entre o enfermeiro e o doente, do que fazerem no início de cada crise, de que medicamentos devem estar preparados, medicamentos anti-inflamatórios, os inaladores que se deve fazer, as conhecidas bombas, de acordo com esses sinais de alarme que vos falei, que são sinais de uma crise de mal asmático agudo. É importante este conhecimento de causa, e os profissionais de saúde aqui têm um papel preponderante, que é o ensinar o doente a reconhecer e a se organizar de maneira a não entrar em pânico e conseguir reverter uma situação de asma, tendo conhecimento daquilo que deve fazer e de que tipo de medicamentos deve administrar a si próprio, de maneira a travar uma situação destas que pode ser grave. Importante aqui nesta temática da asma
sabendo que é uma doença crónica, não tem cura, mas tem forma de tratar e forma de manter os doentes controlados, com pouca sintomatologia e que vivam com bem-estar, sem grande compromisso desta asma na sua vida do dia-a-dia. Falo-vos aqui da prevenção e formas de controle. E começo-vos a falar por aquilo que também falei relativamente às causas. Uma das formas principais de evitar que se tenha asma ou que a criança desenvolva asma é a própria mãe, durante a gravidez, se é fumadora, deixar de fumar. Durante a gravidez é muito importante. Não fumar nos primeiros anos de vida da criança, adotar a amamentação, eleger a amamentação nos primeiros anos de vida também da criança, de maneira esta amamentação, a mãe passa para a criança um conjunto de imunoglobulinas e anticorpos que fortalecem o sistema imunitário do bebê e que também é dos fatores aqui que podem contribuir para que a criança não tenha asma na idade adulta. Durante também a gravidez é importante evitar os estudos que estão feitos, evitar tomas, por exemplo, de paracetamol ou de alguns antibióticos. Há situações em que é importante, porque existem situações de saúde que o exigem, mas sempre que possível, são estudos recentes que predizem isso, que alguns antibióticos e anti-inflamatórios podem condicionar o surgimento de asma mais tarde. E depois manter a casa o mais limpo possível, ainda falando aqui da asma na infância, a casa o mais limpo possível, no sentido em que diminuir aqui o contacto das crianças em idade infantil com ácaros, com pólenes, com algumas situações que podem provocar asma, sobretudo se forem pais asmáticos, pai ou mãe asmática ou com situações de rinite alérgica, deve-se ter esse cuidado. Os estudos também dizem que quando há esse cuidado de evitar estes pólenes, estes alergenos no ambiente familiar, há uma diminuição em menos 5 vezes, a probabilidade de haver asma é 5 vezes menor em crianças que têm pais asmáticos e que os pais têm esses cuidados em manter alguma higiene, fazer aquela higiene que já vos tinha falado e que vou falar a seguir, a higiene do espaço, evitar o contacto com pólenes e ácaros. Depois, na sequência disso, é promover um ambiente o mais lavável entre aspas, o ambiente mais lavável possível, de maneira a conseguirmos fazer uma boa higiene de carpetes, dos bibelôs, dos peluches, das colchas, lavar a roupa da cama semanalmente e uma temperatura elevada, acima dos 60 graus. Também já falei disto aqui quando falei de alergias e de rinite. Quem tem ar-condicionado, substituir os filtros uma vez por ano ou fazer uma desinfecção deles próprios, evitar aqui ter espaços ou entrar em espaços úmidos, espaços que tenham umidade bastante, com bolores, com fungos, com mofo. São situações que podem provocar crises de asma e desencadeá-la não só na fase da infância, mas em fase adulta. Depois, evitar ambientes com fumo. Quem fuma é importante que deixe de fumar, tendo alguém asmático na família. Evitar aqui constipações e infecções respiratórias, ter alguns cuidados. Nós agora nesta fase, que há 2 anos esta parte, nos habituámos a usar máscara. Eu penso que a máscara veio para ficar, no sentido em que deve ser utilizada em espaços fechados, cada vez que se vai ao médico, cada vez que se vai aos hospitais fazer exames, à consulta. Partilha-se espaço com outras pessoas, com muitas pessoas, e os doentes asmáticos, doentes com doença respiratória aguda, devem ter esse cuidado de evitar se constipar, evitar apanhar infecções respiratórias, que estão aqui como tinha falado nas causas, têm uma maior predisposição a quem tem problemas respiratórios agudos, também a desenvolver asma brônquica e o mal asmático, uma vez que há uma afetação dos brônquios. Depois existe todo um conjunto de medicamentos que estão estudados e cada vez se dá mais atenção a esta situação da asma, por aquilo que falei no início, pelo impacto que tem na pessoa. Cada vez há mais medicação de forma preventiva.
Os doentes de asma sabem que têm medicamentos ao seu dispor, os broncodilatadores, as bombas que se fazem, os inaladores que fazem dilatar os brônquios e fazem desinflamar o próprio brônquio, os corticoides, os anti-inflamatórios à base de cortisona. Depois existem vacinas, existem imunomoduladores que vão aqui fortalecer o sistema, o nosso sistema imunitário, fazendo com que haja aqui um reforço das nossas imunoglobulinas e dos componentes que nos protegem e que podem eventualmente protegem aqui uma situação de asma aguda. Portanto, existe também a medicação preventiva e quem é asmático deve ter esse cuidado, não deve abandonar as consultas da especialidade. As consultas da especialidade, a grande parte delas são acompanhadas por consultas de enfermeiros desta área da reabilitação que ensinam como prevenir crises e ensinam sobretudo como atuar em caso de uma crise aguda de asma. É importante ter esta noção e não deixar de fazer o seu seguimento de saúde, sabendo que a asma é uma doença crónica e que, se houver esse cuidado, certamente há formas de controlar e de se viver bem com esta doença sem grandes mazelas, digamos assim. Era o tema que tinha para vos trazer esta semana, uma vez que assinalou-se o Dia Mundial da Asma. Espero que tenha sido útil. Despeço-me até uma próxima semana e haja saúde.